Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei nele o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs católicas e católicos, é muito triste ter que gravar o que eu vou gravar hoje. Gostaria de dizer igual a São Paulo. São Paulo disse, melhor que eu fosse um anátema. Então, eu também digo, acho que melhor se eu não entendesse nada. Mas se Deus me deu esse dom, Deus me ilumina e pede que eu faça esta gravação. Eu aqui estou, quero ser instrumento de Deus. Agora são 3 horas, 3h30, 3h30 da madrugada de terça-feira, de 9 de março de 2001. Ah, meus irmãos, minhas irmãs, é muito triste o que está para acontecer, mas é preciso que eu diga, porque senão, a lembro daquelas palavras que fala que se eu calar as pedras falarão. É preciso, Deus permite, já está permitindo, Deus está entregando a humanidade inteira, a igreja, tudo na mão do inimigo. É preciso que isso aconteça. Está escrito no Apocalipse, está escrito também em Tessalonicense, 2 Tessalonicense, aguarda que se alguém ouvir esta minha palavras, procure na Bíblia, 2 Tessalonicense, capítulo 2, versículo 4. Lá diz assim, é preciso que o adversário vai sentar no trono de Deus na terra. O adversário, o inimigo, vai sentar no trono de Deus na terra. Onde é o trono de Deus na terra? O trono de Deus na terra é no Vaticano, onde nós acreditamos que de lá o Papa governa a Igreja Católica, que a Igreja Católica é a mãe de todas as igrejas. Igreja de Cristo é uma só. A Igreja de Cristo é aquela católica, apostólica, primitiva, cristã judaica. Essa é a verdadeira igreja que vai perdurar até o fim. Essa não vai ter problema. Essa, o poder do mal nunca vai dominá-la e ela vai permanecer. Mas da Igreja Católica surgiu depois a religião católica apostólica romana, que já falsificou. Está escrito também no Apocalipse capítulo 18, que fala da grande prostituta. Então a igreja prostituiu quando se uniu com o imperador romano. O imperador, para tirar proveito próprio, ele entrou pela igreja dizendo que tinha convertido, mas na verdade não, ele queria só tirar proveito da igreja e ganhar poder. E assim aconteceu. Ele aderiu com os primeiros cristãos que viveram 313 anos da verdadeira igreja, e
Depois o imperador Constantino entrou pela igreja e deu liberdade de culto aos cristãos, e a partir de então o cristianismo passou a agregar novos adeptos em Roma, tornando-se religião oficial do Império Romano. E no ano do Império Romano. E a Igreja Estatal do Império Romano foi fundada em 27 de fevereiro de 380, através do Edito de Tessalônica, no qual o imperador Teodósio fez do cristianismo niceno a única religião autorizada em todo o Império. Então a Igreja Católica prostituiu, como está escrito lá no Apocalipse. Já Deus apareceu a João quando estava preso na ilha de Pátimo e disse: escreve o que eu vou dizer. E através do anjo, Deus falava com João. E ele escreveu lá, já naquele tempo, falando da prostituição da igreja que iria acontecer e do seu julgamento. Então, isso é disso que vamos dizer, da prostituição da igreja e de toda a humanidade e o seu julgamento. E está se aproximando do tempo do seu julgamento. Então a Igreja Estatal do Império Romano foi fundada em 27 de fevereiro de 380, através do Edito de Tessalônica, no qual o imperador Teodósio fez do cristianismo niceno a única religião autorizada em todo o Império. Então, nesse tempo, a igreja deixou de ser a verdadeira igreja de Cristo, primitiva, e passou a ser uma religião católica apostólica romana. Lá que ela ganhou nome. Então, lá que foi instituída a instituição humana da igreja. Até esse tempo, 313 anos, a igreja era humana e divina, mas não tinha instituição humana organizada. E nesse tempo, o Constantino organizou a constituição humana da igreja e passou a ser igreja humana, igreja de Deus, igreja humana. Passou a ser a igreja santa e pecadora, igreja divina, instituição divina e instituição humana. A instituição divina é a que permanecerá até o fim, e a instituição humana vai chegar ao fim. Vai chegar ao fim e vai chegar muito próximo. Nós estamos aproximando. Então, os católicos, os cristãos, estão sendo enganados e estão sendo levados para esse fim também, junto com o mal. Porque é preciso que o mal reine no mundo. Isso Deus permite para poder salvar os pecadores, poder salvar a humanidade, porque se não houver castigo, não haverá salvação. Está escrito também, se esses dias não forem abreviados, ninguém será salvo. Então o sofrimento virá e nós estamos próximo dele. E não adianta hoje fazer a oração para Deus curar a humanidade, curar essa doença que está aí do coronavírus, e afastar de nós tudo quanto é mal do mundo. Não adianta, essa oração Deus não ouve, porque quando Cristo estava também na agonia de ser preso, estava no Horto das Oliveiras, Jesus, ele fez uma oração a Deus: Pai, se for preciso, afasta de mim esse sofrimento, porque ele estava até suando sangue de tanto desespero do que ele ia passar, do que ele ia sofrer. Assim a geração também, nós estamos diante do desespero, do sofrimento que virá. Então, essa oração que o Cristo fez, Pai, afasta de mim esse cálice, Deus não atendeu. Deus Pai enviou o anjo e confortou Jesus. É preciso, e disse, é preciso que isso aconteça. Então, vai firme. E Jesus falou: seja feita a tua vontade, não a minha. Agora a humanidade está na mesma. A humanidade está no desespero, do sofrimento, da dor, da perda
dos parentes e é muito triste que isso está acontecendo, mas não adianta, isso aí vai ser preciso ser assim. Eu um dia, quando eu estava fazendo oração diante do Santíssimo, e eu estava chorando pela de ver a desolação do presépio que tinha acontecido neste ano 2020, que o presépio me deixou assustado, porque eu vi que naquele presépio estava nascendo uma religião falsa dentro da igreja, e eu fui para a Capela do Santíssimo e chorando, e lá fiz a adoração, e eu tive assim o dom da palavra de Deus que me disse: não chora, é preciso que isso aconteça. Não chora, é preciso que isso aconteça. É preciso que eu dê lugar ao mal no mundo para poder reunir todos o mal do mundo em torno de um só, do príncipe do mal, que vai ser o anticristo. Isso está escrito em profecia, não vai passar sem que isso aconteça. E se a gente não acreditar nisso, então não acreditamos na Bíblia. Está escrito na Bíblia que virá o tempo que o anticristo vai dominar toda a terra. Não só a igreja, vai dominar toda a terra. Agora a Igreja Católica vai ser punida porque ela é a mãe de todas as igrejas. A Igreja Católica é a mãe de todas as igrejas. Agora, a verdadeira Igreja de Cristo vai permanecer firme, mas a religião católica que domina todas as outras vai ser destruída. Infelizmente, gostaria de ser um louco, gostaria de ser um bobo, gostaria de ser um anátema, como diz São Paulo, mas Deus me deu o dom, o que eu tenho que fazer? Mas a minha vontade maior mesmo é de chorar, de pensar numa situação dessa. É muito triste o que vai acontecer. Vemos lá como era a igreja primitiva. A igreja primitiva era formada por cristãos que se reuniam para ter comunhão e proclamar o Evangelho, liderado pelos apóstolos que transmitia os ensinamentos de Jesus. E começando em Jerusalém, a igreja primitiva rapidamente se espalhou por vários outros lugares. A igreja primitiva começou no dia do Pentecoste, quando os discípulos receberam o Espírito Santo. A palavra igreja significa assembleia, e assim era a igreja, e não associava nenhum edifício. A igreja primitiva não tinha nenhum templo construído, não tinha nenhum edifício. Depois que o imperador romano entrou para a igreja, daí encheu a igreja de dinheiro e criou patrimônio, construiu igreja e templo e coisa, e tanta coisa. E hoje nós vemos o que a igreja tem. A igreja desse tempo em diante prostituiu, porque ela passou a ser uma igreja capitalista. E quem vai dizer que a igreja não é capitalista? Se hoje, veja lá o capital da igreja, que tamanho que é. Quantos edifícios, quantas catedrais, quantas belezas existem nessa terra. E hoje o Vaticano tem até uma parte da cidade do Vaticano, pequenininha, mas muito rica. Lá dentro de Roma tem a cidade do Vaticano. Lá tem o Banco do Vaticano. O Banco do Vaticano é o banco da corrupção. Lá está o capital dos corruptos. As pessoas que roubam o país, roubam o mundo, depositam seu dinheiro no Banco do Vaticano, porque lá é mais difícil a fiscalização. E isso não é uma prostituição. Deixou de ser a igreja pobre de Jesus Cristo e passou a ser uma religião falsa que prostituiu. E vem prostituindo até agora. Agora estão vendendo o poder aos comunistas. O Papa está na mão dos comunistas. Eu tenho pena do Papa, rezo por ele, porque o Papa, infelizmente, para ele é muito ruim, que ele é um enviado de Deus para fazer a transição dessa religião católica
para o anticristo. Pode crer, parece absurdo, parece loucura, mas queria que fosse mesmo loucura. Queria que fosse loucura minha, muito melhor se fosse, mas não é. Não é. Vão ver. Todos vão ver isso aí acontecer. Quem viver, verá. Quem viver, verá. O anticristo vai tomar poder e vai sentar no trono do Papa. Vai sentar no trono do Papa. E a perseguição dos cristãos vai ser muito grande, igual no começo da igreja primitiva. Igual no começo da igreja. Nós vamos ficar firmes, quem permanecer firme na fé, na verdadeira igreja, vai ser salvo. Mas vai custar caro, vai custar sofrimento, vai sofrer. Vai voltar à igreja primitiva do mesmo jeito que era no começo. Porque a igreja era para ser pobre. Jesus disse assim: eu envio vocês como ovelha no meio de lobos. Eles vão perseguir e vão matar muito de vocês. E vocês não levem 2 túnicas, não leve ouro e nem prata, não leve 2 pares de sandália. Vai que o operário tem direito ao seu sustento. Então vai que vocês vão ser sustentados assim. E assim a igreja percorreu 313 anos, sofreu martírio de muitos católicos, e papas e bispos e religiosos, que enquanto mais o imperador romano matava, mais o povo crescia, e ele ficou assustado de ver o crescimento daquele povo de Deus que pregava sem ter edifício, sem ter sede, sem ter patrimônio. Então ele resolveu entrar para a igreja e prometeu dinheiro. Daí foi a venda, daí a igreja, os cristãos venderam o corpo da igreja ao prostituto Constantino, imperador romano. Depois o imperador passou para outro, e quando foi no ano 380 depois de Cristo, daí que foi oficializado a Igreja Católica Apostólica Romana. A igreja não tinha nome de romana antes, é a Católica Apostólica, cristã judaica e primitiva. Agora, depois passou a se chamar Católica Apostólica Romana. Daí passou a ser uma religião falsa, capitalista, como todas as outras. Se nós falamos que a igreja evangélica é capitalista, igual a Edir Macedo e outros, a católica é a mesma coisa. E Deus vai punir essa igreja por esse pecado. E os cristãos que quiserem acompanhar até o fim, vai sofrer o mesmo castigo, porque o reinado do inimigo vai reinar sobre toda a terra, vai reinar sobre a humanidade inteira, vai reinar sobre a igreja e a religião católica, e vai reinar também na política e tudo. Embora seja pouco tempo, né? Embora seja pouco tempo. A minha mãe dizia, minha mãe era profeta, eu não sabia. Ela falou para mim quando eu era criança que no fim dos tempos o comunismo ia entrar no mundo todo, ia entrar pela Igreja Católica e ia durar pouco. Ela falou, nem que seja por 2 horas, nem que seja só por 2 horas. O comunismo um dia vai entrar no mundo todo pela Igreja Católica. Olha, minha mãe era católica, minha mãe era muito católica, devota de Nossa Senhora Aparecida, e viveu a vida inteira no catolicismo, nunca foi inimiga dos católicos de dizer essa bobagem, mas falou, o comunismo vai entrar no mundo através da Igreja Católica, nem que seja por 2 dias. Agora hoje, eu descobri no Apocalipse que fala que vai ser por 2 horas. Quando tudo ficar consumado, esse reinado do anticristo, ele vai ter 2 horas só de tempo. Daí Deus vai destruir tudo, vai acabar com tudo, porque aí realiza a parábola do joio, porque hoje o joio está no meio do trigo, dentro da igreja, na política e no mundo. O joio está misturado, o bem e o mal está misturado no mundo todo e também dentro da igreja. A igreja existe, a igreja verdadeira, que vai permanecer até o fim,
e existe a religião falsa aí que está falsificando, que nascendo uma religião falsa aí que vai levar a ruína. Então, Deus já está separando o joio do trigo. Quem não conhece aqui a parábola do joio, pega a Bíblia e leia no Evangelho. Eu esqueço agora o capítulo, não posso dizer o capítulo e o versículo, mas lá está escrito que deixa crescer junto até a colheita. Na colheita, o ceifador cortará primeiro, arrancará primeiro o joio, vai atar em feixe para ser queimado. Só depois recolher o trigo. Isso está acontecendo. O anticristo vai reunir todo o mal num só. Tudo quanto é mal vai acompanhar ele. O católico que acompanhar também até o fim vai sofrer a mesma coisa. Porque com certeza já é católico que já não é verdadeiro. E hoje estão vivendo um tempo da falsidade. Tudo é falso, tudo é falso. Até a igreja é falsa. Os bispos hoje estão entregando a igreja na mão do inimigo. O Papa, infelizmente, eu não gostaria de dizer, mas ele é pura falsidade, pura falsidade. Tudo que ele fala é falso. O bispo está pregando aí, falso. Fala uma coisa e está fazendo outra. Porque tudo aquilo que fala uma coisa e faz outra é falso. Não adianta falar que não é. Porque quando a pessoa diz uma coisa e faz outra, é falso. Agora, quem diz que todas as religiões são boas e levam a Deus, é falso. Nenhuma religião é verdadeira. Só tem uma igreja verdadeira. É a igreja cristã, a igreja católica, apostólica, cristã, judaica. A primeira igreja que o Cristo fundou. Uma só no mundo. Agora hoje tem milhares de igrejas. Então são todas falsas. Não são igrejas, são religiões. Religião não é religião. Religião não é igreja. Agora são falsas. E toda essa falsidade vai cair por terra. Vai chegar a hora que vai ser purificada a verdadeira igreja de Jesus Cristo. Então, meus irmãos e irmãs cristãos e católicos, fique firme na fé. Não perca a fé na Eucaristia. Não perca a fé na Bíblia. Não perca a fé na verdadeira igreja que o Cristo prometeu, está com ela até o fim, e as portas poder do inferno jamais conseguirão dominá-la. Essa é a verdadeira igreja. Agora, é uma só no mundo, não tem duas. Agora, existe igreja ortodoxa, igreja anglicana, igreja não sei o que, evangélica, de tudo quanto é coisa. Tem mais de igreja católica romana, igreja evangélica, igreja não sei o que mais, e todas elas que são verdadeiras, mas não é possível, né? Verdade é uma só. Então a verdade é uma só, é uma igreja de Cristo que ele fundou, a igreja pobre, sofrida e martirizada. Essa vai voltar ainda de novo no fim dos tempos, vai voltar. E vamos esperar para ver o que aconteça. Eu gostaria de estar dormindo essa hora, não fazendo esta gravação, mas Deus me acorda e fala, e vai e fala. E se eu não vir, eu coloquei na mão de Deus, quero ser instrumento dele, então ele me chama e me usa quando ele quer. Agora, gostaria de não ser como sou, fazer o que não quero, sou o menor de todo, sou um pecador, sou o menor de todo. Mas eu vejo na minha vida, Deus já realizou muitas obras em mim, muita coisa que eu realizei, que eu não acredito nem acredito que fiz, foi porque Deus que fez, Deus usou como instrumento. E que seja feita a vontade dele, não a minha. Estou pronto para sofrer, para morrer, estou pronto para aquilo que for da vontade de Deus, estou. E peço aos cristãos católicos, reza o terço, não deixa esse terço bizantino, terço da misericórdia, terço do sei o que mais, tanta coisa que inventaram aí, não deixa esse terço destruir
o verdadeiro terço tradicional que Maria já pediu que rezássemos há mais de 1000 anos. Maria pediu que rezasse o terço. Então, não deixa essas coisas falsas destruir os princípios cristãos. Reza o terço de Nossa Senhora, o terço que contém aí, eu creio em Deus Pai, glória ao Pai, Pai Nosso, Ave Maria, e louvor a Maria, louvor a Deus. Então esse é o terço verdadeiro que salvará a fé de muitos, porque quem permanecer firme na fé vai salvar. Agora esse terço é o instrumento que nós temos. Eu não digo, não gosto de nada de mim que faço ou não faço, porque eu sou menor, então sou coitado, sou o mais pecador de todos, né? Não sou melhor do que ninguém, mas faz mais de 2 anos que eu rezo o terço na madrugada. Da meia-noite até as 3 horas, eu estou aqui rezando. Agora há pouquinho eu terminei de rezar o terço. Fui lá, deitei, mas tive que levantar para fazer essa gravação. Então, ouça que é a palavra de um simples coitado. Nem estudei, não tive estudo nenhum, não. Mas hoje eu faço tanta coisa, já escrevi livros, já faço muita coisa, mas tudo quem faz de mim é Deus, não sou eu que faço. 86 anos, ainda Deus me permite que eu esteja firme com saúde. E por isso eu louvo a Deus. Obrigado, meu Deus, obrigado, Senhor. Reza, meus irmãos e irmãs, reza o terço, que senão você se perderá. Está escrito no Apocalipse assim, lá depois eu esqueço o versículo, mas João viu a voz vinda do céu. Sai dela, meu povo, sai dela que senão você vai sofrer as mesmas castigos, sai dela que senão vai sofrer as mesmas consequências, vai sofrer as consequências dos seus crimes. Agora, o que isso está dizendo? Sai dessa religião falsa e fica firme na religião católica, apostólica, cristã, judaica, que Cristo instituiu o sacramento. Nunca deixe de acreditar na Eucaristia. A Eucaristia, quando estiver sendo celebrada com as mesmas palavras de Jesus, do jeito que é celebrada agora, ela tem um valor imenso. Mas acredito eu que não vai demorar muito, eles vão falsificar essa Eucaristia, porque já está acontecendo, já está desvalorizando, já está desmoralizando a Eucaristia. Mas agora que isso acontecer, depois nós deixamos, daí vamos fazer a nossa devoção em casa e até que isso se resolva e o mal seja destruído, e depois vai surgir de novo um líder que vai liderar o povo de Deus, a verdadeira igreja, até a vinda de Cristo. Porque sem o reinado do anticristo na terra, Jesus Cristo não virá. Não precisa pensar que o Cristo vai vir hoje ou amanhã, porque não vem. Ele vai vir depois que o reinado do anticristo reinar na terra e for destruído. A hora que Deus acabar com tudo o mal da terra, daí o Cristo vem. Porque está escrito lá, senta-te à minha direita. Isso aí é o Salmo 110, versículo 1. Senta-te à minha direita, até que eu coloque os teus inimigos debaixo dos teus pés. Senta-te. O Senhor disse ao meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu coloque todos os teus inimigos debaixo dos teus pés. Então Deus falou para Jesus Cristo, senta aqui do meu lado e aguarda, até que eu vou destruir todos os teus inimigos. Todo. Depois, com a vinda de Cristo, ele vai destruir o último inimigo, que é a morte. Quando Cristo aparecer no céu, a morte não tem mais poder. O último inimigo a ser destruído vai ser a morte. Está escrito, né? Eu não estou falando palavra minha, não é coisa minha. Isso aí está escrito na Bíblia, quem quiser que procura. O último inimigo a ser destruído vai ser a morte. Essa vai ser Jesus Cristo que vai destruir ela, porque ele venceu a morte. O Cristo venceu a morte. Então ele vai destruir a morte. Desse dia em diante ninguém mais vai morrer. Agora, os outros inimigos, Deus vai acabar com ele antes. Veja bem, se você vai acompanhar até o fim, você vai ser destruído também.
Então, sai dela, ó meu povo. Sai dela, ó meu povo. Sai, senão você vai sofrer os mesmos castigos dos outros. Sai dela, porque senão vai sofrer, vai ser cúmplice de todo o mal que foi feito. Isso está escrito no Apocalipse. Depois do Apocalipse 18, acho que 19, parece. Quem procura, leia o Apocalipse e veja. Sai dela, ouvi a voz do céu, sai dela, meu povo. Fique firme na fé, reza o terço de Maria, deixa o terço de bizantino, de misericórdia. Esse terço da misericórdia, terço bizantino, não é terço, é súplica, meu povo. Veja uma coisa, veja o que você fala, veja, procura entender. Isso aí não é um terço, é uma súplica, não é errado, está certo. É uma súplica, é um pedido de oração, é uma oração feita a Deus. Não é errado, mas só que não pode tirar o valor do verdadeiro terço de Nossa Senhora. Não. Daí se você tirar o valor, se você trocar uma coisa por outra, está errado. Reza o terço de Nossa Senhora, depois reza o terço da misericórdia, reza o terço bizantino se quiser. Mas primeiro, esse terço que inventaram aí, não é terço, é súplica. Fala, você tem misericórdia do mundo inteiro, de mim e do mundo inteiro. Isso é pedido de ejaculatória, pedido de... Não é uma oração. Não é uma oração completa igual é o terço. Não deixe de rezar o terço, não perca a fé. Não perca a fé. Não podemos perder nunca a fé. Vamos acreditar na Eucaristia, não importa o padre que celebra, se ele celebra com as mesmas palavras do Cristo, que o Cristo instituiu, e com respeito, vamos acreditar. Agora, se um dia eles falsificar, como vem falsificando, desmoralizando, vem acabando com tudo, agora vamos ter uma igreja, vamos ter um povo tudo ligado à terra, vai desligar do céu, essa teologia da libertação que a igreja está colocando aí, que a religião católica está colocando, essa é a teologia do anticristo. Pode ver, é uma igreja sem Deus, voltada para a mãe terra, para as coisas da terra, ecologia, não sei o que mais, ecumenismo, não sei o que. Veja essa campanha da fraternidade aí, ficou bem claro. O presépio foi um sinal. Essa campanha da fraternidade é outro sinal. Sinal visível. Sinal que você vê, você enxerga. Agora depois tem um sinal invisível de Deus aí que fechou que mandou esse coronavírus aí para castigar o mundo e fechou tudo, né? Fechou tudo, acabou. Esse é sinal invisível de Deus, mas é sinal de Deus. Acredite, creia e reze. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria. E salve o terço de Nossa Senhora. Amém.